Hoje no Opção Saúde vamos tratar de uma dor que é muito popular, a dor de cabeça. Conheça as formas de tratar e conviver com essa dor. Cefaleia ou a popular dor de cabeça, quem nunca sentiu? Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a neurologista Andréa Nieri. Doutora, obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Doutora, a dor de cabeça, ela é comum em muitas pessoas, né? A gente pode dizer que ela, eu acho que é a doença mais popular, a nossa doença mais comum? Eu acho que sim, Juliana. Se a gente considerar o tipo mais comum de dor de cabeça, que é a popular, a cefaleia tensional mesmo, atinge mais de 90% das pessoas. Acho que não tem quem não tenha tido uma dorzinha de cabeça no fim do dia. Então, certamente é o tipo mais comum de dor. Bom, mas como é essa dor, né? A gente foi até as ruas perguntar para o pessoal. Vamos ver. Vamos ver. Como é a sua dor de cabeça? Eu acho que é alguém me furando na parte. A minha dá sempre do lado de esquerdo do rosto. Então, nossa, eu fico o olho inchado, não consigo fazer nada. Dói aqui, ó. Só aqui, só perto do olho. Como se fosse um ponto latejando, né? Sente uma latência na cabeça. Ela aqui assim, embaixo, parece que vai explodir, assim, pressão. Cabeça frontal, né? Como se fosse uma sensação de uma coisa quente, mas é compacta, né? É essa dor de cabeça, mas eu já sei que é falta de sono ou então muito cansaço mesmo. Ela é uma dor lateral, ela dor mais lateral fica latejando, aquela dorzinha chata. Doutora, a gente viu que a característica, né, a posição, o lugar onde as pessoas sentem a dor é diferente entre as pessoas, né? Quais são os tipos mais comuns de dor de cabeça, né? São muitos tipos? São muitos tipos. A localização, o tipo de dor, os fenômenos acompanhantes, se tem sensibilidade à luz, ao cheiro, ao barulho, se tem náusea, se tem vômito junto com essa dor, isso tudo varia muito. E varia nos tipos de dor, varia conforme a idade, né? As crianças têm sintomas diferentes dos adultos, mulher às vezes tem sintomas diferentes de homem, então tudo varia muito, né? Os tipos mais comuns, na verdade, são a tensional e a enxaqueca. A tensional é aquela dorzinha mais boba, que é difícil de ser muito intensa, de limitar muito, é o peso, a pressão que costuma cometer a cabeça toda. A enxaqueca já é mais parecida com esses tipos que a gente ouviu. Dói mais de um lado, mais do outro, o latejar, o pulsar, que costuma ser mais intenso e limitar mais, né? Mas tem vários tipos de dor de cabeça, cada uma na sua intensidade, na sua característica e nos seus fenômenos acompanhantes que a gente fala. Doutora, como você mesma disse agora há pouco, 90% aproximadamente da população já sentiu dor de cabeça ou sente, né? Sofre com isso. Sim. Ou seja, em algum momento a gente sempre sentiu uma dorzinha de cabeça ali incomodando a gente. Agora, quando é o momento de procurar um tratamento? Isso é que é muito importante. Exatamente por ser tão comum, muita gente acha que ter dor de cabeça é normal. Não é normal, não é para doer. Se está doendo é porque tem alguma coisa errada, né? Lógico que a maioria das pessoas que procuram um tratamento está pensando numa dor de cabeça secundária a alguma doença ruim. Ou é um tumor, ou é um aneurisma, ou vai me acontecer alguma coisa ruim, um AVC. E, na verdade, não, né? A maior parte das dores de cabeça é primária que a gente fala. Elas vêm por disfunção química, de funcionamento do cérebro. Às vezes, muitas vezes por herança genética, familiar mesmo. E não porque tem um tumor na cabeça, tá? Mas isso não quer dizer que não seja importante tratar. Porque se a gente não trata, a tendência de muitas delas, principalmente da enxaqueca, é aumentar em frequência e intensidade. Então, o que acontece no consultório da gente? A gente pega pacientes não que estão com 2 meses, 3 meses de dor de cabeça, mas com 10, 20, 30, 40 anos sofrendo de dor. E aí a dor aumenta em frequência, aumenta em intensidade e fica mais resistente aos tratamentos que a gente tem disponíveis, né? Então, é importante tratar a dor de cabeça, que é frequente, nem que ela não seja tão intensa, mas aquela dorzinha que 1, 2 vezes por semana está te obrigando a usar um analgésico, um remédio para dor, é importante tratar para não doer.
ou uma dor que não seja tão frequente, que aconteça uma vez por mês que seja, mas que é uma dor muito intensa, que chega a limitar o paciente, é importante procurar tratamento, mesmo que ela não seja resultante de uma doença mais complicada, de alguma outra coisa. Sem contar que tem muita gente que passa grande parte da vida sofrendo mesmo de dor com aquilo, e né? escuta a informação de que é para acostumar com a dor de cabeça. Não é para acostumar com dor. Existe tratamento para não doer. Sim, no caso de casos mais graves, como a doutora disse, do AVC, aneurisma, algum sintoma, essa dor ela é diferente? Tem alguma coisa assim que a gente pode ficar atento? Normalmente sim, né? Então, os pacientes vão preocupados com isso, a gente consegue normalmente informar que não precisa ficar tão preocupado. Por quê? Essas outras doenças, as infecções, por exemplo, vêm acompanhadas de febre, de rigidez de nuca, de sintomas agudos, né? De rebaixamento de consciência, de sonolência, no caso das meningites, né? Nos tumores, normalmente acontece uma crise convulsiva associada, uma perda de força, alguma outra coisa associada. E no caso dos AVCs, é raro, na verdade, ter dor de cabeça. O que acontece é alguma outra coisa, um pico de pressão, existe algum outro fator de risco associado, hipertensão, diabetes, o tabagismo, né? A cefaleia, a dor de cabeça acontece em outros casos e é uma dor súbita, muito importante, aguda no evento, mas o paciente não tem aquele histórico de dor de cabeça, né? Então, existem outros fatores, existem alterações de exame físico que a gente detecta, que aí indicam, são sinais de alerta de uma dor de cabeça secundária, né? Mas isso é uma pequena porção dos casos. Doutora, e as mulheres, elas sofrem mais do que os homens de dor de cabeça? De alguns tipos de dor e dependendo da faixa etária. A enxaqueca, por exemplo, ela tem uma relação com a variação hormonal muito grande, né? Então, as mulheres pioram da dor de cabeça no período perimenstrual, isso é muito bem definido, a maioria delas. A maioria, graças a Deus, melhora durante a gestação, porque seria um inferno tratar as grávidas que não podem usar a maioria dos medicamentos, né? E a maioria melhora pós-menopausa. Então, para a mulher, a maioria das mulheres tem mais dor de cabeça do que o homem pela oscilação hormonal. Mas os meninos, as crianças de 4 anos, os pequenos, os meninos têm mais dor de cabeça do que as meninas, até chegar na fase da primeira menstruação. Por exemplo, alguns tipos de dor são mais frequentes nos homens. A cefaleia em salvas, por exemplo, que é uma dor de cabeça muito intensa, ela é mais frequente no homem do que na mulher. Então, no geral, diria que a mulher tem mais dor de cabeça, mas alguns tipos são mais frequentes no homem. Muitas vezes acompanhadas na TPM, né? A dor de cabeça da TPM é terrível. Bom, e enxaqueca tem cura? Você confere no próximo bloco. Fique com a gente, o Opção Saúde volta já. O Opção Saúde está de volta e nesse bloco vamos tratar de um dos tipos mais populares de dor de cabeça, a enxaqueca. E aqui com a gente está a neurologista Andréa Nieri. Doutora, quais fatores estão ligados ao aparecimento da enxaqueca? A enxaqueca é uma doença de origem genética, então é muito comum você ver famílias de enxaquecosos, né? Nossa. Tem os avós, a mãe, o pai e os filhinhos, às vezes criança pequena já começa a ter os sintomas de dor de cabeça, né? E dentro das pessoas que têm, é lógico, um antecedente familiar, existem fatores que provocam e que começam a gerar as crises de dor de cabeça, né? Aí a gente tem, lógico, os fatores de rotina, e coisas como estresse, como fatores de trabalho, ou mesmo de clima. A gente tem muito mais dor de cabeça no verão, o sol quente piora muito a dor de cabeça, né? Tem muitos outros fatores que acabam causando a dor. Tá, e quais são os principais sintomas da enxaqueca? Quando saber que essa dor de cabeça é uma enxaqueca? Tem 2 tipos básicos de enxaqueca. Tem a enxaqueca comum, a mais simples, que é a que só se manifesta com a dor. É a dor de cabeça mais forte, aquela que você não consegue passear, conversar, ver televisão com ela. Você quer ficar quietinho no seu canto. Então, é uma dor intensa, pulsátil, latejante, às vezes mais de um lado da cabeça do que de outro. Normalmente existe sensibilidade à luz, a barulho, a odores fortes. Às vezes a dieta, a pessoa sabe o que não pode comer, que acaba piorando. Muitas vezes acha que a enxaqueca vem do fígado, é do estômago, é do fígado. Não é, porque existe mesmo essa sensibilidade, né? Sim. E é uma dor que não é rápida, ela não dura meia hora, ela passa de 3, 4 horas, às vezes 2, 3 dias, o doente dorme e acorda com dor de cabeça. Então é esse tipo de dor.
E existe algum sintoma, alguma coisa que antecede a crise de enxaqueca, assim, que eu posso perceber? Aí a gente cai no segundo tipo de enxaqueca, que é a enxaqueca com aura, que a gente fala. A aura é um sintoma que antecede a crise de dor de cabeça. Algumas pessoas conseguem saber quando vai começar a crise por conta desses sintomas. Podem ser visuais, por exemplo, enxergar luzes piscando, moscas volantes, moscas que voam, ou embaçamento visual, ou sintomas sensitivos, o formigamento nas mãos, na boca. Isso assusta bastante. Às vezes o doente acha, estou tendo um derrame, estou tendo um AVC. Não é. É a aura da enxaqueca. Alguns minutos, ou às vezes 1 hora depois, começa a dor, que aí é o mesmo padrão de dor. A dor típica, forte, pulsátil, com náusea, às vezes vômito, né? Então, algumas pessoas têm só a dor e outros têm a dor precedida pela aura. Doutora, e existem hábitos que podem agravar a enxaqueca, alimentação, bebida? Existem. A gente orienta bastante, o principal desencadeante de dor de cabeça na dieta é uma substância chamada glutamato monossódico, que está muito presente nos temperos, nos condimentos, nos realçadores de sabor. Então, a gente orienta bastante a evitar esse tipo de coisa. O adoçante do tipo aspartame é outro desencadeante de dor de cabeça presente na dieta. Os embutidos, os indigestos costumam dar bastante dor. Algumas pessoas identificam coisas bem peculiares. Eu não posso comer açúcar porque me dá dor de cabeça. E a gente respeita. Mas essas coisas costumam causar dor de cabeça. E as bebidas alcoólicas fermentadas, principalmente. Cerveja, vinho, champanhe, costumam causar mais dor de cabeça do que os destilados. Isso é bem visível também. Tem que evitar esse tipo de alimento, né? Na medida do possível, sim. Doutora, agora, quem sofre com enxaqueca pode esperar a cura, até mesmo, de repente, as enxaquecas que vêm de origem hereditária, como você disse agora há pouco pra gente? Tem tratamento, né? Essa ideia de acostumar com a dor de cabeça não existe. Não é legal. Não é legal, não é válido, né? Então, hoje em dia tem muitas opções de tratamento. O tratamento a gente divide em 2 tipos. Lógico que tem o tratamento da crise. O doente está com dor, ele vai receber o analgésico, o remédio para náusea, para ter o alívio da dor naquele momento. Mas só tratar a dor não adianta, porque a hora que esse remédio perder o efeito, a dor vai acontecer de novo. Então, aí entra a segunda parte do tratamento, que é o tratamento profilático que a gente fala. É um tipo de medicamento que ele vai usar regularmente, como se fosse um medicamento para pressão arterial, para diabetes. Ele vai usar regularmente todos os dias, durante algum período, alguns meses, às vezes até mais, para evitar que as crises aconteçam. Para isso existem diversos tipos de remédio, cada um tem o seu, né? Doutora, e existe alguma forma de evitar a dor sem tomar o remédio? Existe, com controle alimentar, né, com a prática de exercícios físicos. A gente sabe que a atividade física tem uma relação positiva com o controle da dor de cabeça. A gente sabe que a obesidade está relacionada ao aumento da frequência da dor de cabeça. Então, o controle de peso ajuda nisso também. Horários regulares de sono. Tá? Mas normalmente, pelo menos quem tem crises numa certa frequência, né, 2, 3 vezes por semana, precisa, em princípio, alguns meses de um medicamento para tratar. Práticas alternativas como a acupuntura, por exemplo, ela pode funcionar? Tem pessoas que têm uma boa resposta num tratamento complementar com acupuntura, com fisioterapia, né? Ou mesmo agora que tem se comentado muito a respeito do Botox para tratamento de dor, né? O Botox, ele saiu como uma promessa para cura e resolução de todos os problemas. Não é exatamente assim, mas algumas pessoas têm uma boa resposta no tratamento da enxaqueca, não para todo tipo de dor de cabeça, enxaqueca crônica, com alguma resposta, mas existem outras opções, claro. Doutora, tem alguma faixa etária onde a incidência da dor de cabeça é maior? Cada dor tem uma faixa etária em que tem a sua maior incidência, né? Na enxaqueca, por exemplo, as mulheres costumam ter mais dor no período da primeira menstruação, normalmente 12 anos, 15 anos de idade, até seus 30 anos. Esse é o período, realmente, o adulto jovem costuma ter mais dor de cabeça, né? No homem não tem tanto uma faixa tão definida, mas na mulher é essa faixa etária. Agora, existem outras dores, existem dores que são mais frequentes no idoso, por exemplo, né? Se a gente for pegar a cefaleia em salvas, ela é frequente no homem a partir dos 35, 40 anos. É muito mais rara numa criança, por exemplo, encontrar esse tipo de dor. Então, é que existem muitos tipos de dor de cabeça mesmo. Por isso que é um trabalho grande para a gente conseguir identificar qual é o tipo de dor. Sim, para conseguir cada ter o dor tratamento tem o seu tratamento. adequado, Exatamente. Né?
Bom, doutora, no próximo bloco, então, nós vamos ver analgésicos, tratamentos alternativos, o que pode ajudar e o que pode piorar ainda mais a dor de cabeça. Até já! O Opção Saúde está de volta e hoje o assunto é uma dor que muita gente conhece, a dor de cabeça. E aqui com a gente está a neurologista Andréia Nieri. Bom, e será que muita gente sofre com dor de cabeça? Nós vamos ver. Roda o VT. Você sofre com dores de cabeça? Dá muito raramente em mim. Não, graças a Deus não. Só de vez em quando mesmo. Eventualmente uma dor de cabeça, às vezes por falta de sono só. Eu descobri muito pequena, eu tinha uns 10 anos de idade. Uma enxaqueca e que eu trato, ela quando ela aparece muito forte, eu acabo tendo que tratá-la. De ficar assim, semana no quarto. Doutora, como a gente já vinha conversando, são vários tipos, né? Isso é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas não valorizam a intensidade da dor e vão achando que não tem tanta dor, porque é uma dor que alivia com qualquer coisa e tudo mais. Até que em algum momento ela começa a ficar frequente ou mais intensa e aí procuram um consultório com um certo desespero. E aí a gente pergunta, não costuma ter dor de cabeça? Não costuma ter dor de cabeça. Mas nem aquela dorzinha... uma dorzinha, aquela dor de cabeça normal. Então, quando a gente puxa o histórico com uma certa força, ele vem, né? E é isso que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, não desvalorizar uma dorzinha de cabeça, que às vezes a gente vai tomando analgésico e o uso do analgésico com uma certa frequência acaba resultando no aumento da intensidade da frequência da dor de cabeça. Então, não é bom, né? Não é bom fazer isso. Doutora, e problemas com sono como a insônia, a apneia, eles também podem contribuir para a dor de cabeça? Podem. O sono tem uma relação importante com a própria enxaqueca em si, tanto para mais quanto para menos. Se você fugir do seu horário normal de dormir, normalmente você tem mais dor. Tanto se você tiver uma noite mal dormida, quanto às vezes tem muita gente que tem dor no fim de semana quando está de férias, porque acaba dormindo mais horas do que tem o costume de dormir regularmente, né? E a apneia do sono, propriamente, tem como um sintoma da apneia a dor de cabeça, né? Um dos sintomas do dia seguinte é a perda de memória, né? O cansaço e a dor de cabeça. E as cobranças diárias e cotidiano, o estresse, a ansiedade, isso também... Isso é a causa da cefaleia tensional, né? Mas também piora os outros tipos de dor, com certeza. Como controlar isso? Acho que controlando as sensações ali no dia a dia mesmo? Aí eu acho que se a gente descobrir, a gente resolve tudo, né? A gente tenta. Muitos remédios para tratar a enxaqueca, os tratamentos de enxaqueca, eles são interessantes, porque eles são usados para outras coisas, né? Foram estudados e a gente sabe hoje que medicamentos para hipertensão, para crises convulsivas, ou mesmo para transtornos de humor, para depressão e ansiedade, são usados para tratar a enxaqueca. Então, muitas pessoas percebem que tem as crises muito pontuais relacionadas a estresse, a depressão, a problemas de humor, e aí a gente prefere usar, nesses casos, esse tipo de medicamento. Não são calmantes, normalmente são antidepressivos. Esse grupo de medicamento é usado para tratar a dor de cabeça. E nesses casos pode ser uma escolha interessante, né, para amenizar o estresse. As atividades físicas, você citou agora há pouco para a gente que elas auxiliam, né? Auxiliam. Todo mundo está liberado para, assim, tem algum tipo de dor de cabeça que de repente não é recomendável? Existe a cefaleia do esforço físico, a cefaleia do exercício, que é um tipo de dor de cabeça que ela é causada pelo esforço físico. Lógico que esse tipo de dor ele tem um tipo de investigação, a gente pesquisa outras causas para ela, tá? E tem tratamento também para que a pessoa possa ter atividade física regular normalmente. Mas é uma dor que piora com o esforço. Tirando esse tipo de dor, a atividade física para enxaqueca, para cefaleia tensional, que são muito mais comuns, está totalmente liberada. No geral, ela beneficia, ela né? é benéfica, ajuda bastante. É legal. Bom, agora a gente vai ver, então, o que as pessoas estão fazendo, né, quando chega a dor de cabeça. Vamos ver. Vamos lá. O que você faz para aliviar a dor de cabeça? Geralmente eu descanso, eu durmo. E já resolve. Um analgésico e 10 minutinhos deitada. Eu tomo analgésico mesmo. Eu tomo remédio e se não melhorar eu tenho que ficar num lugar escuro.
uma dor suportável, não há nada que nem seria necessário tomar remédio, né? Mas o homem é mais fraco, né, nesse sentido, e acaba tomando alguma coisa. Eu tomo sempre um remedinho para não ficar com dor, porque eu não suporto, sou intolerante à dor. Quando tá muito forte, eu já corro pro hospital, para ser na veia. Mas melhorando, aí eu vou procurar, eu tenho um neurologista que é já há muitos anos, eu ligo para ele me atende a hora que ele pode. Doutora, muita gente, às vezes, ou não toma remédio, né, como a gente viu, ou corre para um analgésico. É aconselhável tomar o analgésico, recorrer ao analgésico quando sente alguma dor de cabeça? Desde que não seja com alta frequência. E a gente cai no que a gente chama de abuso de analgésico. O abuso, ele se caracteriza no uso mais do que 2 vezes por semana. Então, se você precisa usar qualquer tipo de analgésico, do mais bobo ao mais pesado, mais do que 2 vezes por semana, você corre no risco de aumentar a frequência da sua dor de cabeça por esse hábito. Então, se você tem uma dor que é esporádica, que não exige nenhum tratamento, que não é tão intensa e que controla bem com qualquer remédio, pode usar. Mas se isso está se tornando mais frequente, é arriscado, né? Antigamente a gente condenava até mais isso, hoje está se tornando um pouco mais flexível. O uso de anti-inflamatórios, por exemplo, era abolido, mas hoje a gente está um pouco mais flexível até. O importante é não ter dor, né? Mesmo porque se é uma dor que você sente sempre, aí sempre tem que tomar um analgésico, tem que descobrir a causa dessa dor, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Tem que procurar se tem alguma causa mesmo, né? Fazer um exame físico correto, procurar uma consulta, ter um diagnóstico correto e discutir com o seu médico se não vale a pena você tratar para não ter uma dor frequente. Doutora, algumas pessoas, né, nesse uso contínuo até do analgésico, às vezes troca a marca ali do analgésico com o objetivo de que o organismo não se acostume, né? Isso funciona? É correto? Existem classes diferentes de analgésico. A gente tem analgésicos específicos para dor de cabeça, que são usados. A gente tem os anti-inflamatórios, os analgésicos comuns, né? Tem os derivados da morfina, tem vários tipos de analgésico, né? Isso não adianta muito, acaba caindo mesmo no abuso de sintomáticos que a gente fala, né? Mas não serve muito, não. O importante é tratar mesmo. Bom, doutora, acho que no decorrer do programa a gente já deu até algumas dicas, mas o que é que você indicaria para quem está nos assistindo que ajude a não ter a tal dor de cabeça? Acho que procurar ter um horário regular de sono, procurar ter uma rotina alimentar, lógico, perceber na sua rotina o que pode te causar dor de cabeça. As pessoas não prestam muita atenção na dor de cabeça. E prestar atenção na frequência e na intensidade dela, né? Olhar, prestar atenção quanto tem de consumo de analgésico e se não vale a pena procurar um tratamento ou não. Porque existe, né? A mensagem que muita gente escutou e ainda escuta a vida inteira é que tem que acostumar com a dor de cabeça e não tem. Não faz sentido algum, né? Ninguém precisa ficar sofrendo. Não precisa com dor, ficar né? sofrendo. Bom, doutora, muito obrigada por todos os esclarecimentos, por sua presença aqui. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Bom, o Opção Saúde fica por aqui, mas continua nas redes sociais. Então, envie sugestões de temas e assista aos programas já exibidos. É só você acessar o nosso site, que é o www.tv.nesp.br/Opção Saúde. Eu te espero no próximo programa. Tchau!